Então tá, amados, já que todos estão aí conectados, né, em sintonia aí, antes de dar início ao culto, eu gostaria de cumprimentar a amada igreja, aos amados irmãos, e dizer que eu sou muito grato a Deus, né, pelas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nós. Infelizmente, nós tivemos que tomar algumas medidas, né, de isolamento, seguindo as determinações aí dos decretos que foram prepostos para nós. E, amados, com muita alegria que hoje, nessa tarde, nós vamos estar fazendo culto de louvor ao nosso Deus. E eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmos 91. Eu lembro que quando a pandemia estava se espalhando pelo mundo, o pastor fez uma pregação em cima desse Salmos 91. E é um salmo que fala muito, né? Um salmo que expressa muita gratidão a Deus e a proteção divina do nosso Deus para com nossas vidas. E eu queria dar início a este culto, lendo esse salmo, Salmos de número 91, do verso 1 ao 13. Tá? Eu vou estar lendo e os amados irmãos possam estar assim acompanhando em suas Bíblias. Tá, amados? Podemos dar início? Todos estão ouvindo? Eu vou estar lendo, os amados irmãos acompanhem suas Bíblias. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e à sombra das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caião 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares nenhuma pedra. Amados irmãos e amadas, quão é maravilhosa a palavra do Senhor. E o quanto o Senhor nos protege, né? O salmista aí expressa, né, que cairão 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. O Senhor está a nos guardar, a nos proteger a cada momento de nossas vidas, amados. Que nós possamos ter sempre essa confiança no Senhor. E que o Senhor seja o nosso refúgio, amados, a nossa fortaleza, o nosso socorro nas tribulações, nas provações. E sabemos, amados, que em tudo Deus tem um propósito, né? Essa dificuldade que nós estamos passando, Deus tem um propósito para nossas vidas. E eu gostaria de estar orando nesse momento ao Senhor, nosso Deus, uma oração de gratidão por este momento de estarmos juntos na presença do Senhor. Nada substitui a presença ao vivo com os irmãos, contato direto com os amados irmãos.
mas essa ferramenta tem sido importante para mantermos, né, nossa proximidade uns com os outros, orarmos uns com os outros e clamar a Deus que nos guarde e nos proteja. Vamos orar neste momento, amados. Soberano Deus, eterno Pai, nós neste momento, Senhor, queremos te render graças, Senhor, e te agradecer pelas nossas vidas. E dizer ao Senhor que nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pelo Senhor nos guardar e nos proteger. Cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida das nossas vidas, que o Senhor esteja derramando graça e misericórdia sobre nossas vidas. Pai amado, fica conosco no decorrer deste culto, esteja com cada irmão que está em casa, com sua família, reunido para te louvar, ouvir a tua palavra. Fala a nossos corações, Senhor. Que nós possamos sentir, Senhor, a tua presença, assim como nós sentimos, Senhor, na tua igreja, todos juntos, levantando as nossas vozes para te louvar, para te exaltar, Senhor. Pois sabemos que o Senhor é o Deus Criador, o Deus que é grandioso, que é insondável, que o Senhor é excelso, todo-poderoso, Senhor. E é por isso que nós estamos reunidos, Senhor, nessa tarde, juntos, Senhor, para contemplarmos a tua santidade, para te adorarmos, Senhor. Eu oro e te agradeço por este momento tão especial em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos agora entoar o hino, o grande amor de Deus. A palavra aí, nosso irmão Aguinaldo, Saranade aí, para juntos louvarmos ao nosso Deus aí. Aí, que maravilha.
Amém. Glória a Deus. Vou ouvir a voz dos irmãos, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7, amados. Miqueias, capítulo 7. Eu vou estar lendo do versículo 18 ao 20, tá? Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, do versículo 18 ao 20, amados. Eu estarei lendo e os irmãos vão ter que acompanhar nas suas Bíblias, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, os quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amado, esse é o momento de nós estarmos na presença do Senhor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados. E eu gostaria de convidar a nossa irmã Alessandra Cardoso, que esteja orando ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela a sua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, amados. Vamos estar neste momento orando ao Senhor com nossa irmã Alessandra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade que temos, Senhor, de estarmos juntos, no mesmo espírito e propósito, buscando a Tua presença. Nós, como Igreja do Senhor, podemos, ó Pai, demonstrar o nosso afeto, a nossa gratidão, nosso carinho aos irmãos, mesmo à distância. E sabemos que isso, ó Pai, é fruto do Teu amor e da Tua misericórdia por nós. Nós, ó Deus, queremos nesse instante pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão, ó Deus, pelas omissões, pela transgressão, ó Pai, pela falta que temos cometido diante do Senhor. Queremos também pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos mostre, Pai, através do Teu Espírito, como melhor Te servir, como o Senhor está diante de Ti, de maneira que Te agrade. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida daqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem. Que o Senhor também vai vir abençoá-lo com perdão e com a sua misericórdia. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar, Senhor, de toda injustiça. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós somos gratos e pedimos. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, vamos entoar o hino, a porta da salvação, nosso irmão Agnaldo, nossa irmã Saranade aí, por favor. O hino, porta da salvação. Hino de número 94, irmãos. Se algum irmão aí em casa.
Amados, outro momento no culto que eu não gostaria de deixar de passar em branco é em relação ao momento dos dízimos e ofertas. Eu gostaria de estar lendo um texto e orarmos também, agradecendo ao Senhor Deus pelo privilégio que temos de honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Mesmo nós não temos o nosso culto, como é de costume, mas nós temos direcionado o nosso dízimo até a tesouraria da igreja. E eu gostaria de estar lendo um versículo, logo após eu vou convidar meu irmão para estar orando, assim, agradecendo a Deus por esse momento, pelo privilégio que nós temos de estar devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, amados. Malaquias 3:10, amado, diz, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, nós possamos, a cada momento de nossa vida, amados, continuar honrando o nosso Deus, com o nosso dízimo, com as nossas ofertas, com o que somos, com o que nós sabemos fazer, nós possamos, a cada momento do Senhor, estar honrando o nosso Deus. E eu gostaria de convidar o presbítero Henrique, Márcio Henrique, esteja orando neste momento. Assim como Moisés também orou e agradeceu ao Senhor pelos dízimos e ofertas recolhidos, nós também, de semelhante modo, vamos estar fazendo neste momento. Vamos estar agradecendo ao Senhor pelos irmãos que têm honrado o seu compromisso com o Senhor e com a obra do nosso Deus. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai magnífico, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Ó Senhor, nós sabemos que mesmo estando distante, nós não podemos esquecer, Senhor, de continuarmos a nossa fidelidade para com o Senhor. Em agradecimento, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio às crises. Meu Deus, abençoe ricamente cada irmão, cada irmã que tem, Pai, devolvido aquilo que te pertence para o sustento da tua igreja. Meu Deus, que o Senhor possa nos sustentar pelos irmãos que estão em dificuldade, que o Senhor possa estar estendendo a mão. Pai, nós consagramos, Senhor, os dízimos, as ofertas que os irmãos têm depositado, confiante no Senhor.
Meu Deus, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, agora com a oportunidade aí, o Ministério do Louvor, que hoje reduzido, né? Sara Nádia, Aguinaldo, seu filho aí, vamos juntos louvarmos com ele, amados, com eles aí. Só pega, né, Boa tarde, queridas. Vamos continuar louvando ao Senhor através dos cânticos de louvor ao nosso Deus, declarando a Ele como é maravilhoso estarmos em Sua presença, poder louvar e adorar e contemplar a Sua presença, né, através desse ato de culto. Eu convido os amados neste momento a louvar o Senhor com toda a sua força, de todo o seu coração, com o cântico maravilhoso é. Glória ao Senhor. Contemplando a presença do Senhor neste culto. E que nós continuemos louvando o nosso Deus, nosso Jesus, nosso Salvador, nosso consolo, nosso abrigo, nossa também com o cântico, meu Jesus, Salvador. Louvemos ao Senhor. Cante bem forte em casa de sua família.
Amém, amada igreja. Que maravilha, que momento maravilhoso. Amados, nós possamos ter agora, neste momento, a mesma reverência que nós temos na igreja para ouvirmos a palavra do Senhor, tá? Convido aí o reverendo Jurandir, que vai estar assim, ministrando a palavra do Senhor, e que nós estejamos atentos aí para ouvirmos a instrução do nosso Deus, amados. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos de volta aí, participando com os queridos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Então tá bom.
Nós... Vamos sim, pastor. Não está jóia, então. Deixa eu tentar colocar aqui na tela cheia. Mas tá bom. Vamos lá, pessoal. Graça e paz, que alegria, bom demais. Só vai ser melhor quando estivermos juntos ali no templo para louvarmos a Deus, abraçarmos uns aos outros. Eu sei que vai ser muito bom. Mas eu quero convidar você, então, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós iremos meditar nesse texto, é um texto bem conhecido pela igreja, quando nos fala a respeito de Davi e o gigante Golias. Eu gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas nesse texto, porque nós vamos estar voltando todo momento na leitura do texto. Os irmãos estão conseguindo me ver aí, né? Como tá jóia? Então nós vamos, nesse momento, orar. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria que o que nós queremos é que você não permaneça com a sua Bíblia aberta, e os irmãos conhecem muito bem a história. Só para contextualizar o momento, Davi estava cuidando das ovelhas e foi pedido para que ele levasse alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E ao chegar nesse campo de batalha, ele percebe que os filisteus estavam diante do povo de Israel e havia um gigante, o Golias, humilhando o povo de Israel. E a partir disso aí, então, a partir desse fato, tem todo o desenrolar do capítulo 17 que nós queremos compartilhar com os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento que podemos reunir com a tua igreja. E agora, Pai, continue a falar conosco através da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós sabemos que as experiências que nós estamos vivendo nesses últimos dias, ela tem nos ensinado que a dor, a tribulação, que os problemas desta vida é uma realidade que haveremos de estar enfrentando até o dia, ou quando partirmos para a eternidade com o Senhor, ou quando Ele vier buscar a sua igreja. É o que nós temos visto na nossa exposição do livro de Apocalipse. Enquanto estivermos aqui, o próprio Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a nossa confiança e a certeza, que jamais Ele nos abandonaria. E é nessa certeza que nós queremos partilhar desse texto nesta noite, ou nesta tarde. Queridos, o que nós percebemos aqui nesse texto, que nós iremos ver cada detalhe, é que Davi estava diante de um grande problema. Ele estava diante de um homem, não só pela sua altura, que era mais de 3 metros de altura, mas todo o contexto revela que havia uma dificuldade, um problema muito sério diante de Davi e diante da nação de Israel. Que não é diferente a sua experiência e a minha experiência. Nós estamos vivendo também um momento ímpar, algo que nunca na nossa geração aconteceu, nessa pandemia e as suas dificuldades que estão vindo em razão dessa pandemia. Então, é uma experiência muito difícil. E eu creio que a experiência de Davi, o que ele encontrou, a forma como ele enfrentou, vai nos ensinar também como podemos nós enfrentar esses momentos que nós estamos passando. Então, querido, esteja com o coração aberto. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Primeiro, eu gostaria de ver com os irmãos como que o problema se apresenta diante da nação de Israel, como que o problema se apresenta diante do povo de Deus. Observe aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto
às tropas de Israel: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Queridos, você observou aqui que a forma como o gigante apresenta, a forma como ele veio diante do povo de Israel, diante de Davi, foi com palavras para intimidar, para colocar medo no coração daquele povo. E essa é a experiência que nós passamos também. Nós temos visitado alguns irmãos, nós temos orado com alguns irmãos também pelo telefone, e nós temos percebido que esse momento que vivemos, muitos estão em crise emocional. O medo tomou conta do coração, a angústia. E a gente sabe que isso é uma ação do inimigo para nos oprimir, nos entristecer. Então, da mesma forma como o inimigo tentou intimidar, lançar dúvida no coração do povo de Israel, medo, assim também nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Não só nesse momento da nossa história, mas é o que acontece na nossa caminhada cristã. Ele sempre vem tentando nos intimidar, querendo parecer ser maior do que o Deus que nós servimos. E nós sabemos que isso não é verdade. Eu lembro da experiência de um irmão que era sargento do Exército, ainda está na reserva agora, sofreu um acidente no Rio e ficou paralítico. E no hospital, quando deram a ele a notícia que ficaria paralítico, ele disse que foi uma guerra muito grande na sua mente. E o inimigo começou a dizer para ele: uai, cadê o Deus que diz que ama você, que se importa com você? E o inimigo começou a lançar dúvida no coração daquele irmão. E ele disse que a batalha foi grande, a luta foi grande. E é assim que ele age conosco, lançando dúvida no nosso coração, que nós somos amados por Deus. Será que ele se importa conosco? Será que ele está vendo o que está acontecendo com a nossa família, com as nossas vidas? É desta forma que ele age, meu querido. Da mesma forma que ele agiu com Israel, tentando intimidá-los, assim também ele tenta fazer conosco. Mas ainda, podemos perceber no verso 16, olha o que diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. O que nós vemos aqui, além dele chegar diante do povo de Israel, diante de Davi, com palavras para intimidar, o texto revela agora que ele apresentou de maneira insistente. Era de manhã, era à tarde, era a todo momento, queridos. E muitas vezes a gente percebe esse problema. E muitas vezes nós sabemos que o problema nos aflige 24 horas por dia. Não é só de manhã e à tarde. Olhamos para ele, pensamos nele, almoçamos com ele em todo o tempo. Podemos dizer até que meditamos nos nossos problemas. E como eu havia dito, nesses momentos, nesses dias, nós temos tido a oportunidade de acompanhar alguns desses irmãos, alguns casos bem próximos, onde a gente vê a tentação, onde a gente percebe a dificuldade de alguns problemas familiares no relacionamento por ficar nessa quarentena. Temos visto também enfermidade física e enfermidade emocionais. É aquele irmão, é aquela irmã que chora, que grita, e percebe que o problema continua ali diante dele. É 24 horas diante da dificuldade, diante do gigante. Israel estava diante de um gigante que tentava intimidá-los. Israel estava diante de um gigante que em quase 24 horas estava diante deles. E a história se repete também nos nossos dias, na sua experiência, na minha experiência. Agora, queridos, qual foi a reação de Israel? Quando o gigante chegou para intimidá-los, quando o gigante chegou quase que todo o tempo, 24 horas, de maneira insistente, qual foi a reação do povo de Israel? Observe aí no versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Ou seja, o sentimento que brotou no coração daqueles homens foi de medo. A gente sabe que o medo é algo universal. É o medo do amanhã, é o medo do viver. O medo está em todas as partes. E eu sei que talvez aqui entre nós estejam pessoas assim machucadas por causa do medo. É o medo do vírus, é o medo da enfermidade, é o medo do desemprego, é o medo da crise financeira, é o medo de pensar no futuro do casamento, é o medo de pensar na família.
E eu sei que alguns, em razão desses medos, nem conseguem dormir, ou quando dorme, é através de algum remédio para tentar apaziguar o coração. A reação de Israel, de medo, de pavor, tem sido também a reação de muitos. Agora, queridos, quando o medo toma conta do nosso coração, quando o pavor, quando a incerteza toma conta da nossa alma, qual tem sido a atitude nossa? Qual foi a atitude de Israel quando o inimigo confrontou com palavras para intimar, para deixá-los desnorteados, insistentemente? A gente percebe que o medo foi um dos frutos dessa ação do inimigo. E agora, queridos, o que o medo fez com que o povo de Israel fizesse naquele momento? Qual foi a decisão de Israel, do povo, diante do medo? E o versículo de número 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O medo, meus queridos irmãos, levou o povo de Israel a fugir. E nós sabemos que a fuga é um dos mecanismos diante do medo. A gente sabe que existem vários outros mecanismos. E muitos têm buscado refúgio, tentando resolver o seu problema do medo, do pavor, das incertezas, da insegurança, através de tranquilizantes, outros através do vício, do álcool, das drogas. Ou se não, como o salmista, lá no Salmo 55, quando ele diz que ele estava com a alma atemorizada, pavor, angústia, aflição, e ele então diz: ai, como eu gostaria de ser um pássaro, eu queria voar e voar para bem longe. Ou seja, ele está dizendo: eu não queria estar aqui neste momento enfrentando o meu problema, a minha dor, a minha angústia. Eu queria estar bem longe. Mas, amado, uma coisa que nós aprendemos é que fugir do problema nunca vai ajudar. Pelo contrário, fugir do problema é deixá-lo, torná-lo maior. É fazer deste problema um monstro maior. Então, diante desta verdade, qual foi a atitude de Davi, queridos? E aí eu gostaria que você estivesse bem atento. Até então, tudo isso que nós compartilhamos, o agir do inimigo tentando nos intimidar, o agir do inimigo 24 horas querendo nos tirar do sério, da presença de Deus, é algo que você sabe muito bem, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Agora, que atitude eu e você precisamos tomar? Então, eu espero que possamos nós, queridos, nesta tarde, aprender com o salmista. O que ele fez é o que você deve fazer, é o que nós devemos fazer, em nome do Senhor Jesus. Primeiro, nós podemos ver aí, no versículo 32, olha o que ele diz. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amados, ele toma uma atitude. A atitude dele foi enfrentar o problema. Ele se dispôs a enfrentá-los e não fugir do problema. Então, a primeira atitude que eu e você temos que tomar diante dos nossos problemas, por maior que seja, é enfrentá-lo. Não é fingir que não exista, como o próprio Davi, quando governava, tinha vários problemas na família, teve várias dificuldades naquele tempo, mas fingia que os problemas não existiam. Não conseguiu confrontar os seus filhos. E depois teve que colher as consequências por não enfrentá-lo. Mas nesse momento aqui, ele decide enfrentar o problema. Ele tomou a decisão correta. É a decisão que eu e você temos que tomar todos os dias. Não transferir para amanhã. Não protelar, mas enfrentar as dificuldades, os problemas, como ele enfrentou. Agora tem uma coisa, meu querido. Tem um detalhe importante que nós precisamos estar atentos. Sempre quando nós decidimos a não desistir da luta,
Sempre quando nós decidimos que vamos enfrentar os nossos problemas, sempre aparece algo para tentar nos impedir. Observe aí o versículo 33. Porém, disse Saul a Davi, contra Filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a mocidade. Saul chega diante de Davi e fala, desista, você não tem possibilidade nenhuma de vencer este inimigo. Ele é um homem experiente, homem de guerra, você é uma criança ainda. Então, esteja atento para isso, querido. Quando nós decidimos que vamos lutar, não desistir, sempre vai aparecer o pessoal da antifé com o propósito de diminuir você, reduzir, com o propósito de fazer você desistir. Que isso não seja a realidade sua, meu amado, mas que você continue firme nesse propósito. E Davi, nesse texto, ele revela que conseguiu, desistiu em continuar a luta, não desistiu. Olha o versículo de número 34 ao 36. Ele toma uma segunda atitude. A primeira atitude é enfrentar o problema, mesmo diante daqueles que queriam que ele desistisse. Ele toma uma segunda atitude quando tentam tirá-lo desse propósito de enfrentar o inimigo. Olha o verso 34 ao 36. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e feri o cordeiro e tirei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Observem aqui, meus queridos, algo importante que temos que aprender com este homem. Davi, o que ele fez? Davi se vale das experiências menores. Ele diz, Saul, eu venci um leão. Saul, eu venci um urso em nome do Senhor. Certamente isso serve para conquistas maiores. E eu pergunto a você, meu querido, e com relação à sua vida? Se você está aqui nos ouvindo nesta tarde, é porque Deus tem te guardado, é porque Deus tem conduzido a sua vida. Apesar dos pesares, Deus é fiel, Deus tem te sustentado. E certamente, quando você olha para trás, você vai perceber quantos livramentos o Senhor já deu a você, à sua família, ao seu lar. E esses que estão diante de você agora, como diz o próprio Davi, não é nada diante do Deus que nós servimos. Esse deve ser o foco de cada um de nós. Não é para olhar para o gigante, mas para olhar para aquele que é maior que os gigantes da nossa vida, o Senhor dos exércitos. E foi assim, queridos, que o salmista decidiu, tomou atitude. Ele lembrou das experiências passadas. E é interessante, aqui no Salmo 77, quando diz assim, Asaf, rejeita o Senhor para sempre, acaso não se torna a ser propício? Ele começa, então, no seu coração, vivendo numa crise, num momento de dor, de angústia, ele começa a duvidar da bondade de Deus. E ele diz, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isso é a minha aflição. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. No começo ele revela a sua angústia, os seus medos, as suas dúvidas. Mas depois ele para e diz, recordo das maravilhas do Senhor. E ele começa a ser renovado, começa a se animar e a não desistir da sua luta. Devemos nós também agir da mesma forma, meus queridos. Se Deus te conduziu no passado, Ele continuará te conduzindo hoje e continuará conduzindo a sua vida até o dia final. Louvado seja o Senhor. E é isso que nós aprendemos. Davi decide enfrentar seu gigante. Davi recorda das experiências menores para se fortalecer.
para renovar a sua esperança. E que nesta tarde também, meu querido, em nome de Jesus, você decida enfrentar os seus problemas, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Recorde do que Deus já fez no seu passado, continua fazendo hoje, e saiba que Ele vai continuar fazendo, livrando, conduzindo a sua vida. E a terceira atitude que ele toma agora, a terceira atitude, Davi se arma. No verso 39 ao 40, eu não vou ler todo ele por causa do nosso tempo, mas você conhece muito bem, tentaram colocar a armadura sobre ele, e ele disse, não consigo andar com essas armaduras. E ele então pegou o quê? 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor. Que atitude foi essa, querido? Davi se arma. Ele rejeita a armadura de Saul e pegou o seu simples armamento. Você já percebeu que no momento de crise, é no casamento, é financeiro, você recebe um monte de conselhos, e muitos desses que não tem nada a ver com a nossa vida cristã. E é isso que fizeram com ele. Não use essa arma, não use essa outra arma, vai resolver. Querido, nós temos que aprender uma coisa. Não são as nossas fórmulas, não são as nossas estutices que vão nos livrar dos gigantes ou nos tornar vencedores. Essa guerra só se vence recorrendo à simplicidade das armas de Deus. E quais são essas armas de Deus? Queridos, é a palavra, é as escrituras e a oração. Essas são as armas que Deus colocou na minha mão e colocou nas suas mãos para vencermos os nossos inimigos. E é confiado nessas verdades que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Portanto, querido, tome posse dessa verdade. Comece a amar essa palavra, a comer essa palavra, a ter uma vida de oração. Em quarto lugar, querido, o que nós vemos aqui no verso 45 é que Davi reconhece que o problema que ele enfrenta é maior do que ele. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens com pedra, espada, lança, escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro, decida enfrentar o problema. Segundo, meu querido, recorde o que Deus já fez no seu passado. Se ele fez, ele continuará fazendo hoje e amanhã. Terceiro, meu querido, em nome de Jesus, use as armas de Deus, a palavra e a vida de oração. Quarto, reconheça que o seu problema é maior do que você. Porque você não vai vencê-lo pela força do seu braço, você não vai vencê-lo pela sua capacidade para vencer os seus problemas, mas faça como ele. Olhe a sua declaração de fé no verso 45. Eu, porém, parte B, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Faça essa declaração também. Tome posse dessa declaração no seu dia a dia. No versículo 46 ele fala, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amado, essa luta não é sua. Essa luta é do nosso Deus. Entregue, confie, descanse nele. Confie no Senhor, porque Ele já nos deu a vitória. A palavra de Deus nos diz, somos mais do que vencedores. Você é vencedor, não por causa das suas forças, mas por causa do Deus que você serve. E Ele te ama, Ele se importa com você, e Ele quer cuidar de você. Por isso, não duvide da sua graça, por mais que o inimigo tente lançar dúvida no seu coração. Descanse nele. Leia a palavra, coma esta palavra, beba esta palavra. E para terminar, meus queridos, ele tomou uma quinta atitude. O verso 47, ele diz, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Querido, ele termina aqui dizendo, tudo isto, a vitória sua, a minha vitória, a nossa vitória, é para a glória dele, querido. É para a glória dele. A nossa vitória glorifica o nome do Senhor. Então, permaneça fiel. Porque você permanecendo fiel, você vai alegrar o coração de Deus. Porque a sua vitória glorifica o nome do Senhor. É o que ele diz. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva. Não com espada, não com lança.
porque do Senhor é a guerra. A sua guerra não é a sua guerra, é a guerra do Senhor. E se é do Senhor, você já é vencedor. E eu termino dizendo mais uma vez, Davi decide enfrentar o gigante. Davi recorda das experiências do passado. Ele reconhece que o inimigo é maior do que ele, mas sabe que o seu Deus é maior do que todos os inimigos. E depois Davi reconhece que Deus é quem garante a vitória. Por isso, ao enfrentar o Golias da vida, talvez ele tenha deixado um pequeno. Então existe um modo de vencer Golias. As reações nossas determinam a nossa vitória. Não fuja do problema que você hoje está passando. Tome a decisão de lutar, sabendo que você já é um vencedor. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Davi se entregou ao Senhor. Ele venceu porque dependia do Senhor. Saul disse, Davi, você é pequeno demais. Meus irmãos, entenda uma coisa. A medida de Davi é a medida do céu. Aleluia. É ele que diz, Golias, você não é nada diante de Deus. Meus queridos, os seus problemas pessoais, os seus problemas familiares, não é nada diante do nosso Deus, do Deus que nós servimos. Será que hoje o seu problema é gigante diante de você? Saiba que o Deus Todo-Poderoso é muito maior. Basta que você confie nele e deixe que a pedra, esta pedra que é Jesus, o derrube para você. Seu único trabalho será crer, descansar, confiar e esperar nele. Deus te abençoe. Eu queria orar. Pai, toma essa palavra diante do Senhor. Aplica essa palavra aos nossos corações. Abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Danilo? Oi. Valeu, pastor. Obrigado, pastor. Excelente mensagem. Tá? Aleluia. Tá? Nós somos muito edificados, reverendo, com as suas palavras, com as suas postagens. Tá? Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Tá? Amém. Amados, nós estamos chegando no final do nosso culto, né? Eu creio que foi um momento importante para nossas vidas. E eu creio que em breve, aos poucos, né, nós vamos poder retornar à nossa rotina normal. Assim, nada substitui estarmos na igreja, né? Estarmos convivendo um com os outros, tá? E acho que agora eu peço para o pastor, né, que esteja orando e enfrentando a bênção, né, pastor? Mesmo não estamos na igreja, nós não podemos... Ok, então. Queridos, vamos orar então. Nós temos mais um minuto somente. E lembrar do culto de oração quarta-feira. Quarta-feira, nosso culto de oração às 19 horas. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com o teu lar, com a tua família, hoje e para todo sempre. Amém.